crianças, vamos para a última parte da história de Samuelito. Nós paramos na parte em que todos ali da casa estavam preocupados porque o dinheiro da casa estava acabando, né? O dinheiro do vaso da escola estava acabando e eles não sabiam o que fazer. E Samuelito falava assim: calma, vocês têm que acreditar que Jesus responde as orações. A missionária não disse que Jesus responde as orações? E nós precisamos crer nisso. A missionária disse que Jesus ia fazer com que o papai voltasse logo do hospital, e foi isso que aconteceu. E a cada dia que se passava, o pai de Samuelito ficava muito mais forte. E aí Samuelito logo pensou: bom, eu vou contar a história pro meu pai. Quando ele falou da história pro pai dele, o pai dele falou assim, ficou muito bravo, falou assim: eu não quero saber disso, não quero saber dessa história, e deve ser por isso que eu sofri esse acidente, por causa de você e da sua mãe que ficam acreditando nessas coisas que as pessoas falam pra vocês. E ele ficou muito bravo mesmo. E então, quando o pai dele falava essas coisas, sabe, eles ficavam muito tristes. E aí a mãe de Samuelito e a Carmencita, eles logo se ajoelhavam e pediam ali, faziam oração pedindo para que Deus ajudasse eles, para que quando eles falassem de Jesus, o pai deles quisessem ouvir, sabe? Que o Senhor perdoasse os pecados dele, os pecados do pai, e que ele conseguisse aceitar Jesus no seu coração, assim como eles, de todos, a família inteira, já tinha aceitado. E aí passou um tempo e Samuelito pegou essas coisas e foi trabalhar. E aí ele tentava contar a história pro cego, mas o cego também não queria ouvir. O cego falava que aquilo era besteira. E todos os dias ele tentava contar a história do livro Sem Palavras pro cego. Depois de muito tempo, o cego, ele percebeu que o Samuelito era um menino muito bondoso. Ele tinha um coração muito bom. Então ele decidiu que ele queria saber dessa história do livro Sem Palavras. E aí o Samuelito ficou muito contente. E ele falou assim: bom, o livro ele não tem palavras, ele é somente com cores. Então, como você não consegue ver as cores, você precisa acreditar em mim quando eu contar a história pra vocês. Pra você. Falou pro cego, né? E aí ele ia contando cada parte da história e falando, né, que o céu era um lugar dourado e que Jesus, ele podia perdoar os nossos pecados, porque ele tinha morrido numa cruz por nós, e se nós aceitássemos ele no nosso coração e crêssemos nele, ele podia nos dar um coração branco como a neve, e nós poderíamos um dia morar com ele no céu. E ele falou pro cego que o cego ainda poderia enxergar um dia tudo, como o céu era um lugar realmente dourado e muito bonito. E aí o cego ficou muito pensativo, sabe? Porque ele achava que Jesus não amava ele, porque ele já tinha falado muitas coisas ruins sobre Jesus, pelo fato dele não poder enxergar, né? Então ele já tinha reclamado muito, sabe? Ficado muito bravo com Deus, porque ele não podia ver as coisas. E ele achava que ele não merecia isso, que Jesus não amava ele. Mas ficou meditando ali naquela história. E aí, depois de um tempo, depois de alguns dias, o cego chegou para Samuelito e falou assim: Samuelito, falei com Deus hoje. Eu sei que Deus me ama e eu aceitei Ele no meu coração. E eu sei que um dia eu vou ir morar no céu com Ele e eu vou conseguir enxergar como o céu é um lugar lindo. Samuelito ficou muito feliz, muito feliz.
Logo, ele viu um ônibus chegar com muitos viajantes. E aí ele percebeu que assim era uma oportunidade dele fazer um dinheiro. E aí esses viajantes desceram e o Samuelito logo correu ali e falou, né? Engraxate, senhores. E aí logo os senhores quiseram, né? E aí depois de Samuelito tá ali deixando os sapatos daqueles homens bem bonito, ele escuta a conversa dos homens. E aí os homens falavam bem assim, nós vamos precisar de homens muito fortes e de muitos homens para poder trazer todas essas coisas para cá, para nós conseguirmos erguer essa escola o mais rápido possível. Samuelito ficou desacreditado, porque ia ter uma escola ali. Ele ficou desesperado, pegou as suas coisas, terminou ali o seu serviço e foi correndo para casa. Porque ele tinha que contar isso pros pais dele. E aí ele foi correndo, a sua mãe viu ele vindo correndo desesperado, já pensou, meu Deus, o que será que aconteceu com Samuelito, que tá vindo desesperado? E aí Samuelito falava, aconteceu um milagre, eu disse que isso ia acontecer. E aí ele nem conseguia falar, conseguia só falar, graças a Deus, graças a Deus. E ele tava muito feliz, ele não conseguia falar. E ele só conseguia dizer, vamos construir uma escola aqui. Eu ouvi os homens falando que eles precisavam de pessoas para ajudar a construir a escola. Vamos construir uma escola aqui perto. E aí os pais dele ficavam assim, mas como? Não tem como construir uma escola aqui. Nós moramos num lugar muito cheio de montanhas. Não tem como os caminhões passarem aqui para trazer os materiais de construção. Não tem como o carro passar aqui. Nem a ambulância conseguiu chegar aqui perto de casa, porque era muito, sabe? As ruas eram muito pequenininhas. E aí Samuelito ficava assim, eu não sei como eles vão fazer, mas eu sei que Jesus responde às orações e eles vão construir uma escola aqui. E só alegria. Naquele dia tava só alegria. Samuelito tava pulando de alegria. Depois de uma semana que se passou, o pai de Samuelito, ele viu lá nas montanhas vindo os burrinhos. E nesses burrinhos eles estavam carregando as madeiras, eles estavam carregando as armações, os ferros, tudo para construir a escola. O pai de Samuelito ficou desacreditado. E ele só conseguia falar, Samuelito tinha razão. Samuelito tinha razão. Só conseguia falar isso. Ficou desacreditado. Porque nunca na cabeça deles que isso podia acontecer um dia. E só felicidade. Só felicidade. Bom, depois disso, o pai de Samuelito logo percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Que ele tinha que ajudar a construir aquela escola. Porque aí o seu filho e a Carmencita, eles poderiam estudar ali, pertinho deles, aprender a ler, escrever e serem grandes pessoas no futuro. A escola, ela ficou pronta logo. E aí todos os dias Samuelito se arrumava, bem bonito, pegava a sua lancheira, pegava seu material, seu caderno, né, de estudos ali que ele tinha para ler, para escrever, ia para a escola e os pais dele, eles ficavam vendo todos os dias Samuelito ir para a escola. A professora de Samuelito era uma mulher muito boa, muito paciente com ele e ela tinha um coração muito bom, sabe? E aí, numa noite, Samuelito, ele ouve os pais dele conversando. E ele ouve que o seu pai fala assim, eu queria aceitar Jesus,
mais e falar com Deus, mas eu acho que isso é coisa de mulher, isso é coisa de criança, isso não é uma coisa para homem. E aí a mãe de Samuelito ficava ali, não, Jesus é para todos, você pode conversar com ele a hora que você quiser, quando você quiser. Samuelito, quando escutou isso, levantou rapidamente e foi conversar com seu pai ali, ajoelhou ali, fez uma oração junto com eles. E ali, naquele dia, o pai de Samuelito pediu perdão dos seus pecados e também aceitou Jesus no seu coração. Pronto. Agora que era só felicidade mesmo, né? Todo mundo da família já estava ali pertencendo à família de Cristo, já estava tudo maravilhosamente bem. Bom, toda a família agora já acreditava em Jesus e já tinha aceitado ele no seu coração. De vez em quando, a professora de Samuelito lia para ele as cartas que a missionária ela mandava para Samuelito. E Samuelito ficava muito contente quando ele ouvia as histórias da missionária, sabe? Já fazia 1 ano que Samuelito estava na escola. Samuelito tinha se esforçado bastante, tinha se dedicado, estudado direitinho. Ele era um aluno muito bom. E teve um dia que ele viu seu pai vindo ali para a escola e o seu pai segurava um presente, uma caixa toda embrulhada assim, com um laço, uma coisa bem bonita. E aí Samuelito ficou assim com os olhos. O que será que é isso? E aí o pai de Samuelito entregou para ele. E aí Samuelito abriu aquela caixa e logo ele percebeu que era um livro, que era uma Bíblia de capa dura. Samuelito ficou muito feliz, muito feliz. E aí ele falou assim para a professora, perguntou se ela podia ler aquele livro para ele, né? E a professora falou assim, bom, eu acho melhor a gente esconder esse livro das outras crianças e depois, mais tarde, eu leio ele. Aliás, eu vou para sua casa todas as noites e aí eu leio para você e para sua família esse livro. E Samuelito ficou, né? Mas ele ficou muito feliz, mas ele tinha medo do que a professora podia falar, né? Porque ele não sabia que a professora não tinha aceitado Jesus ainda. E aí, conforme a professora foi lendo esse livro, que era a Bíblia, foi lendo a Bíblia para eles, ela também aceitou Jesus no seu coração. E com o passar dos tempos, o Samuelito ele continuava falando dessa história para os seus amiguinhos, ele contava a história do livro falante para eles e também continuava dia após dia lendo a Bíblia. Então Samuelito aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler a Bíblia, ele lia sempre. E Samuelito, quando ele falava dessa historinha para os seus amigos, ele estava evangelizando os seus amiguinhos igual a missionária fez com ele. E você também pode fazer isso. Olha, se você quiser, você pode fazer esse livrinho na sua casa. É só você ter uma página amarelinha, dourada, uma página preta, uma página vermelha, uma página branca e uma verdinha que relembra o crescimento. Lembra que nós temos que sempre crescer para nós ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Então nós podemos crer falando da Bíblia, lendo a Bíblia, cantando louvores, falando da historinha do livro Sem Palavras para os nossos amigos. É uma forma de crescer, de crescimento. E é muito fácil da gente fazer esse livrinho. Vocês podem pedir para o pai de vocês, ou para a mãe, ou para a avó, fazerem aí para vocês contarem essa historinha para um amigo de vocês, para uma tia, para um primo. E então vocês vão estar fazendo como Samuelito. Vocês vão estar
sendo iguais a Samuelito, falando que o céu é um lugar dourado, que lá não entra pecado, que Jesus morreu numa cruz por nós e que se nós aceitarmos Jesus no nosso coração, confiarmos e crermos nele, ele nos dará um coração branco como a neve, certo? Então, essa foi a história de Samuelito. Samuelito teve muitas dificuldades, mas ele não desistiu e ele conseguiu fazer com que todas a sua família e muitas das pessoas ali à sua volta acreditassem na história do livro Sem Palavras, porque Jesus estava no seu coração e Jesus ajudava ele a contar essa história para todas essas pessoas. Então, que nós possamos ser Samuelitos na vida de muitas pessoas e eu tenho certeza que Jesus vai ajudar a cada uma de vocês que quiserem a contarem essa historinha para quem precisa ouvir, tá bom? Então essa foi a história de Samuelito. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês esqueceram de alguma partezinha, vocês podem assistir o vídeo de novo, quantas vezes vocês quiserem. E é isso. Quem sabe nós possamos contar outras histórias aqui. E eu espero todos vocês aqui qualquer dia, tá bom? Então, tchau e até uma próxima vez.